Olá rapaziada, começamos a penúltima aula do nosso curso Física mais Matemática, aula de número 25 com o tema Raízes de uma função do segundo grau e do movimento retilíneo uniformemente variado. Uma função do segundo grau, ou seja, uma expressão quadrática, ela pode ser expressa de uma forma mais geral pelo trinômio ax ao quadrado mais bx mais c. Essa função, então, ela representa uma lei que faz uma atuação de um conjunto domínio real e um contradomínio também real. Ainda nessa perspectiva, nós observamos que o gráfico desse tipo de lei, desse tipo de função, ele era uma parábola. Descobrimos logo que quando o A fosse positivo, a concavidade seria para cima, A positivo, ou quando A fosse negativo, a concavidade seria para baixo. Nesse sentido, conseguimos observar que a função do movimento retilíneo uniformemente variado, ela é uma função do segundo grau, pois a variável independente t, ela tem como seu maior expoente também um termo quadrático. Note aqui que substituímos x da escrita original por S para não confundirmos funções com movimento retilíneo uniformemente variado, apesar deles serem bem parecidos. A grande diferença entre esses dois grupos, o movimento retilíneo uniformemente variado, que expressa um movimento com aceleração constante, e uma função quadrática qualquer mais geral, é que, como o movimento retilíneo uniformemente variado ele é um caso mais específico de uma função de segundo grau, por exemplo, o domínio dele já não vai ser mais todos os reais, mas sim somente os reais positivos, pois sabemos que t sempre assumirá um valor maior ou igual a zero. O contradomínio dele continuará sendo o mesmo e poderá ser os números reais. Assim, lembrando que S seria a posição no instante t, S0 a posição inicial, V0 a velocidade, A a aceleração e T o tempo. Com esse novo formalismo, só lembrando que substituímos x por S para deixar as coisas mais claras agora que trabalharemos simultaneamente com as duas expressões, a expressão quadrática mais geral e a equação do movimento retilíneo uniformemente variado. Logo, o objeto principal desta aula em questão será estudar as raízes de uma função do segundo grau, ou também zeros de uma função do segundo grau. Esses zeros eles serão definidos como os valores de x para os quais f de x é nula. Ou seja, se tivermos uma função f de x por x, todas as vezes que essa função ela cortar o eixo x, diremos que naquela posição há um zero dessa função. Ou seja, quando o f de x for igual a zero. Quando estamos tratando de uma função do segundo grau, os zeros dessa função são obtidos por uma equação bem famosa, que é a equação de Bhaskara. Essa equação de Bhaskara, ela nos diz que o zero de uma função do segundo grau ele é obtido por essa expressão aqui. Lembrando que esse valor menos b, mais ou menos a raiz de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a, ele possui dois valores, um valor positivo e um valor negativo, na medida que nós possuímos duas raízes para uma função do segundo grau. Ainda neste contexto, muitas vezes nós substituímos esses valores que estão dentro da raiz b ao quadrado menos 4ac e os chamamos de delta. E assim a nossa expressão para x1 e para x2, ela segue a seguinte forma, menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, onde delta é igual a b ao quadrado e menos 4ac. Nós veremos que existem algumas situações em que nós retiraremos algumas conclusões da função do segundo grau, acerca da função do segundo grau, somente analisando o valor deste nosso delta. Obviamente, a nossa equação de Bhaskara ela é deduzida a partir da expressão do nosso trinômio para uma função do segundo grau igualada a zero, pois a definição de um zero de uma função seria essa função igual a zero. A dedução dessa equação de Bhaskara está expressa aqui embaixo.
Não vou fazê-la passo a passo, mas aconselho fortemente quem gosta de matemática um pouco mais formal que dê uma analisada nessa dedução aqui, pois senão o tempo da aula seria demasiadamente estendido. Mas de outro modo, ao invés de deduzir a expressão de Bhaskara, eu vou aplicá-la em alguns exemplos para mostrar como que a gente utiliza ela para aqueles que ainda não estão familiarizados com essa expressão. Então, calcular os zeros da função R em R, ou seja, domínio R contra domínio R, definida pela lei f de x é igual a x ao quadrado mais 3x menos 4. Se queremos calcular o zero, nós devemos descobrir para quais valores f de x é igual a zero, ou seja, x ao quadrado mais 3x menos 4 é igual a zero. Quando temos uma expressão quadrática nesse sentido, queremos descobrir para quais valores de x f de x é nulo, nós devemos analisar e obter inicialmente aqueles valores de a, b e c do nosso trinômio. Ou seja, percebendo aqui, como fizemos na aula anterior, nós conseguimos notar que a vale 1, b vale 3 e c vale menos 4. Lembrando que para isso comparamos essa expressão com a expressão mais geral que nós temos, que era a expressão do trinômio. Assim, o que devemos fazer após definidos os valores de a, b e c é utilizá-los para calcular a fórmula ou a equação de Bhaskara. A fórmula ou a equação de Bhaskara, ela nos diz que as raízes x1 e x2 de uma função do segundo grau são dadas por menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Inicialmente, calcularemos o valor de delta. Lembrando que delta é dado por b ao quadrado menos 4ac. O que fazemos então para calcular o valor de delta é somente substituir os valores que encontramos na fórmula propriamente dita, ou seja, somente uma substituição de valores. Então temos que 3 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 4, este é o valor de delta substituindo os valores. Assim, 3 ao quadrado é igual a 9, 4 vezes 4 é igual a 16, menos com menos é igual a mais, ou seja, delta é igual a 25. Agora, após obtido o valor de delta, substituiremos esse valor na nossa expressão mais geral para acharmos o valor das raízes x1 e x2. Logo, x1 e x2 é igual a menos b, lembrando que b é igual a 3, mais ou menos raiz de delta, delta é 25, sobre 2 vezes a, lembrando que a vale 1. Note aqui que temos dois valores, duas possibilidades para calcularmos a equação de Bhaskara. E nesse momento, nós vamos separar. Escolheremos para x1 o valor que está dentro da raiz positivo e para x2 o valor da raiz negativo. Ou seja, iremos desmembrar essa equação mais geral em duas. Então, calculando x1, x1 seria menos b mais raiz de 25 sobre 2. x2 seria menos b menos raiz de 25 sobre 2. Até agora, nenhuma novidade. E continuando, nós temos que para x1, menos 3, lembrando que raiz de 25 é igual a 5, mais 5 sobre 2. Ou seja, 2 dividido por 2, que tem como resposta 1. Aqui, para a segunda raiz da nossa função do segundo grau, menos 3, raiz de 25, 5, com menos 5 sobre 2, ou seja, menos 8 sobre 2, ou ainda menos 4. Assim, acabamos de descobrir, através de uma aplicação direta da equação de Bhaskara, quais são as duas raízes desta nossa função inicial, f de x é igual a x ao quadrado mais 3x menos 4. Após descobrirmos esses valores,
ou seja, descobrindo que x1 é igual a 1 e x2 é igual a menos 4, devemos nos concentrar na explicação do que isso significa. E para isso demonstraremos a construção do gráfico dessa função. É fácil perceber que essa função, como o seu valor de a é positivo, seria uma parábola com a concavidade para cima, assim como está expressa aqui nesse gráfico bem bonitinho. Os zeros da função, logo, representam, como dissemos anteriormente, as posições em que a nossa função ela intercepta o eixo x. É fácil perceber nesse gráfico que no ponto menos 4, a nossa função está interceptando o eixo x, como também no ponto 1, a nossa função está interceptando o eixo x. Assim, para construirmos um gráfico de uma função do segundo grau, outra ferramenta muito importante, além de avaliarmos o valor de a para descobrirmos como a concavidade acontecerá para cima ou para baixo, é nós acharmos os valores dos zeros da função, pois esses dois valores representariam a posição em que a nossa parábola corta o eixo x ou o eixo das abscissas. Como dito por mim anteriormente, existe uma razão interessante que nos motiva a chamarmos esses valores que estão dentro da raiz de delta. E a razão é a seguinte: quando calculamos o delta de uma função, se esse delta ele for positivo, a nossa função ela vai possuir duas raízes distintas. O que isso significa? Se eu tenho o gráfico de uma função e esse delta que calculamos era um valor, por exemplo, de 3, nós sabemos que ele é um valor maior que zero. Assim, essa função ela vai possuir dois cortes no nosso eixo x. Se esse delta ele tiver o valor de zero, essas duas raízes elas serão iguais, ou seja, teremos uma raiz dupla. O que isso significa? Que no gráfico da nossa parábola haverá somente um corte no eixo x, ou seja, a nossa função, o gráfico dela seria assim, havendo somente um corte nesse eixo x. E do outro modo, se esse delta ele for negativo, não há raiz real para a expressão. Isso significa que não há corte em x. Para ilustrar essa terceira situação, vamos resolver esse exemplo. Calcule os zeros da função de r em r definida pela lei x² mais 4. Se nós fôssemos calcular o valor de delta para a expressão, teremos que delta é igual a b² menos 4ac. É fácil notar que para essa nossa função, a vale 1, b vale 0 e c vale 4. Ou seja, neste caso, então, teríamos 0 menos 4 vezes 1 vezes 4, ou ainda delta com o valor de menos 16. Isso implicaria que o nosso gráfico ele se encaixaria nessa terceira proposição, não há raiz real. E na prática, se fôssemos construir esse gráfico, observaríamos o seguinte comportamento. A nossa função ela continuaria sendo uma parábola com a concavidade para cima, já visto que o a é positivo, mas não haveria nenhum corte da nossa parábola no nosso eixo x. Ainda há uma outra forma de calcularmos os zeros da função sem aplicarmos diretamente a fórmula de Bhaskara. A derivação e a justificativa desse outro método, ele parte da fórmula de Bhaskara, mas ele nos permite, em casos um pouco mais simples de analisarmos a situação, de economizarmos um longo período de tempo. Para isso, devemos analisar e pensar que a soma entre as duas raízes da nossa função do segundo grau, se fôssemos somar, lembrando que uma raiz ela seria a equação de Bhaskara com esse valor negativo e a outra raiz, a equação de Bhaskara com esse valor aqui positivo, se fôssemos somar essas duas raízes, é fácil notar que esse valor e esse valor, como eles são opostos e o denominador ele é comum, eles seriam cancelados. Esses dois valores são negativos, esses dois b's, eles seriam somados. Então, menos b com menos b é menos 2b. Esse denominador, como é comum, ele continuaria.
E poderíamos simplificar esses dois tendo como resposta menos b sobre a. Ou seja, um resultado interessante é que a soma das duas raízes da nossa função do segundo grau tem como resposta menos b sobre a. Se fôssemos agora multiplicar essas mesmas duas raízes, é fácil notar que quando temos a multiplicação de expressões do tipo a mais b multiplicado por a menos b, o resultado, após a realização do produto notável, é a ao quadrado menos b ao quadrado, que é exatamente essa situação que temos aqui no nosso numerador, ou seja, a única diferença entre os dois é esse sinal de positivo. Assim, elevaríamos como resposta o b ao quadrado e elevaríamos esse valor de dentro, esse valor que tem uma raiz também ao quadrado. Note que o denominador iria ser multiplicado normalmente 2a vezes 2a como 2a ao quadrado. Assim, esse quadrado cancelaria essa raiz, este b ao quadrado seria negativo agora, então ele cancelaria com esse b ao quadrado. Esse menos 4ac aqui de baixo teríamos menos 4a ao quadrado, ou seja, esse 4 cancelaria com esse 4. Esse negativo com esse negativo, tendo como resposta positivo, e esse a cancelaria com esse quadrado, nos restando somente c sobre a. Assim, um outro resultado bem interessante é que a multiplicação entre as duas raízes nos dá c sobre a. Partindo desse resultado, desses dois resultados, também conhecido como método da soma e produto, vou exemplificar como que ele é aplicado através deste exemplo. Calcular os zeros da função de R em R definida por essa lei aqui. A primeira coisa a se fazer quando calculamos os zeros de uma função a partir do método da soma e produto é analisarmos quais são os valores de A, B e C, assim como temos feito continuamente. Note que A vale 1, neste caso, B vale 3, C vale menos 4. Da nossa expressão, nós devemos pensar que a soma das duas raízes tem como resposta menos b sobre a, ou seja, menos 3 dividido por 1, pois sabemos que a b é igual a 3, negativo agora, porque é menos b, e a é igual a 1, ou ainda somente menos 3. A multiplicação, o produto das nossas duas raízes, tem como resultado c sobre a, ou ainda menos 4 sobre 1, ou somente menos 4. Agora devemos ponderar quais dois valores que somados nos fornecem menos 3 e que multiplicados nos fornecem menos 4. É fácil notar que esses valores, então, eles são menos 4 e mais 1, pois menos 4 mais 1 é igual a menos 3, atendendo à primeira condição, e ainda menos 4 vezes 1 é igual a menos 4, atendendo à segunda condição. Uma dica interessante aqui é, se não conseguirmos olhar diretamente para a expressão e descobrirmos dois valores, tal que a soma deu o valor de b com o sinal negativo, claro, sempre lembrando que a é 1, ele pode ser ignorado, e também que o produto dos dois dá esse valor aqui, que é o que fizemos, a soma dos dois dá o resultado de b com o sinal negativo, e o produto dos dois dá o resultado de c, daí sim nós devemos aplicar a equação de Bhaskara. Se conseguirmos avaliar somente analisando a expressão rapidamente, isso economizará bastante tempo, pois olhando aqui nós já conseguiremos com uma certa prática perceber que as raízes dessa função são menos 4 e 1. Para finalizar essa aula, utilizaremos as ferramentas aprendidas por nós relacionadas à obtenção dos zeros da função do segundo grau na prática, no movimento retilíneo uniformemente variado. Através deste exemplo, o exemplo 4. Uma pedra é lançada verticalmente para cima com uma velocidade inicial de 3 metros por segundo, ou seja, a velocidade inicial 3 metros por segundo.
de uma altura de 2 metros, ou seja, a posição inicial 2 metros. Admitindo que o movimento aconteça sem a resistência do ar, somente sob a ação da gravidade, ou ainda a gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado, determine quanto tempo ela demora para atingir o Sol. Antes de realizarmos e montarmos a expressão do movimento retilíneo uniformemente variado, devemos analisar a situação agora não somente num contexto matemático, mas num contexto físico. Nós temos um objeto que ele é lançado da altura de 2 metros. Ele é lançado, ele faz uma parábola, como já discutido, esse tipo de movimento onde somente a ação de uma aceleração, a aceleração gravitacional, ou seja, o movimento com aceleração constante, ele tem como resultado uma parábola, por isso que afirmamos que esse gráfico será uma parábola. Perceba ainda que essa parábola ela será uma parábola com uma concavidade para baixo, ou seja, essa aceleração g, neste caso, ela será uma aceleração negativa. Deste modo, A também será negativo, que é a aceleração geral. Assim, devemos agora, a partir dessa análise, utilizarmos a equação geral do movimento retilíneo uniformemente variado, escrita aqui por mim, e substituirmos os valores encontrados por nós no enunciado, a fim de obtermos o que ele pede, que é o tempo que ela demora para atingir o Sol. Vamos lá então. Temos que posição inicial é igual a 2. Velocidade inicial é igual a 3, neste caso 3 vezes t, mais a aceleração. A aceleração é a aceleração da gravidade. Logo, essa expressão g, ela também será igual à nossa aceleração. Ou seja, a nossa aceleração ela vai ser negativa e terá como valor 10. Dividido por 2, igual a t ao quadrado. Assim, ainda podemos simplificar, dividindo 10 por 2, para deixar as coisas mais simples. 2 mais 3t menos 5t ao quadrado. E assim, note que a semelhança entre a equação do movimento retilíneo uniformemente variado e uma equação qualquer do segundo grau que estávamos calculando anteriormente é inegável. Elas são basicamente a mesma coisa. Se vocês conseguirem obter essa relação e conseguirem assimilar bem que elas são as mesmas coisas, vocês não vão ter problema em realizar esse tipo de problema em física, que em geral é passado separadamente, problema matemático e problema físico, e as pessoas têm muita dificuldade em entender que eles são exatamente a mesma coisa. Neste caso, a pergunta é quanto tempo ele demora para atingir o solo? Ou seja, devemos calcular qual é o instante de tempo em que ele demora para atingir o solo, ou ainda, qual é o zero dessa função aqui em que esse cara vai atingir o solo. Então a nossa pergunta basicamente seria quando que S de t é igual a zero. Lembrando que para calcular o zero de uma função desse tipo, que é uma função do segundo grau, nós devemos sim ou utilizar a equação de Bhaskara ou utilizar o método da soma e produto. Lembrando que o método da soma e produto ele é um método que a gente utiliza quando conseguimos ver instantaneamente quais são os valores que somados dão esse valor 3 com a resposta negativa e quais são os valores que multiplicados dão como resposta o 5. Note que neste caso não é imediato observarmos esses valores e sempre quando isso acontecer podemos naturalmente e devemos recorrer à equação de Bhaskara, que é o que eu vou fazer. Então, uma raiz e a outra raiz será dada pela equação de Bhaskara, que nada mais é que menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Perceba, então, que nessa expressão aqui temos que b, que é igual à velocidade inicial, é igual a 3, c, que é igual à posição inicial, é igual a 2, e a nosso a, que é igual à aceleração dividido por 2, é igual a menos 5. Podemos naturalmente agora calcular o valor de delta para a nossa expressão. Delta é b ao quadrado menos 4ac
Ou ainda, substituindo os valores, temos que é 3 ao quadrado menos 4 vezes A, que é menos 5, vezes C, que é 2. Ou ainda, 3 ao quadrado é 9, 4 vezes 5, 20, 20 vezes 2, 40, ou seja, mais 40, pois menos com menos é mais, tendo como resposta para delta o valor de 49. Lembrando que se delta ele é maior do que zero, essa nossa função ela vai possuir duas raízes. Após calculado o valor de delta, vamos substituí-lo na nossa expressão geral da equação de Bhaskara para obter os valores das raízes T1 e T2 para este caso. Ou ainda, T1 e T2 seriam iguais a menos B, que é menos 3, mais ou menos raiz de 49, sobre 2 vezes A, que neste caso é menos 5. Como visto anteriormente, devemos desmembrar a equação, calcular uma raiz com o valor positivo e calcular a outra raiz com o valor negativo. Assim teríamos menos 3 mais raiz de 49 é igual a 2 vezes 5, 10, mais com menos 10. Ou ainda, menos 3 raiz de 49 é igual a 7 sobre menos 10. E por fim, teríamos menos 3 com mais 7, 4, menos 10, somente colocaremos aqui, e o sinal negativo passaria para a expressão inteira, ou seja, a primeira raiz, menos 0,4. A segunda raiz seria menos 3 menos raiz de 49 dividido por menos 10, ou seja, menos 3 com menos 7 dividido por menos 10. Menos 3 com menos 7 dá menos 10, dividido por menos 10, menos com menos anularíamos, 10 dividido por 10, tendo como resposta 1 segundo. Agora, devemos analisar a seguinte situação, que é a situação que eu gostaria de chamar a atenção e eu ainda enfatizei anteriormente. O nosso conjunto, como ele se trata de um movimento retilíneo uniformemente variado, o domínio ele não admite T negativo, ele só admite T com valores positivos. Ou seja, este valor de tempo de menos 0,4 segundos, ele não está contido no domínio da nossa equação, e assim ele é descartado. E a nossa resposta de qual seria o tempo que ele demora para atingir o solo, seria somente dessa segunda raiz aqui. Ele levaria 1 segundo para atingir o solo. E com isso, pessoal, acabamos mais uma aula. Espero que tenham entendido. Este é um assunto relativamente importante. E até a próxima.